O que define a mente e o coração de um homem que, nascido na periferia de Manaus, no coração da Amazônia, enfrentou a fome na juventude. Dormiu no próprio tatame da academia no Rio de Janeiro e transformou o octógono na arena de uma das dinastias mais dominantes e assustadoras da história das artes marciais mistas. Na virada dos anos 2000 para a década de 2010, o mundo das lutas assistiu à explosão das categorias mais leves, mas ninguém estava preparado para a chegada de um predador de olhar focado. Uma cicatriz marcante no rosto e chutes baixos que carregavam a força de um acidente de carro, disposto a provar ao planeta que a favela e o jiu-jitsu, quando aliados a um Muay Thai devastador, são capazes de construir um império indestrutível. O rei dos pesos penas. Imagine um guerreiro com 1,70 m de altura, pesando 65 kg no peso pena, caminhando para a arena com o olhar frio e focado, cercado pela icônica canção Randy Stone. Um campeão que não lutava para pontuar ou manter uma distância segura, ele marchava para o centro do octógono com uma guarda impenetrável, combinando sequências de socos na linha de cintura com chutes brutais na coxa dos adversários que tiravam a base e o oxigênio de qualquer oponente na terra. Ele foi batizado sob o calor do norte, blindado nas favelas cariocas e imortalizado na história do esporte mundial sob o nome de José Aldo Júnior. Conhecido mundialmente pelo apelido de O Rei do Rio, o primeiro campeão peso-pena da história do UFC e dono de uma invencibilidade lendária que durou uma década inteira, José Aldo não foi apenas um detentor de cinturão, ele foi o símbolo vivo da raça brasileira. Ele provou ao planeta que o espírito de quem já não tinha nada a perder é a força mais imparável que existe. Atrás de sua postura humilde em Manaus, de seu amor pelo futebol e de seu respeito cavalheiresco com a comunidade, escondia-se o striker mais temido de sua geração, capaz de defender quedas de wrestlers olímpicos como se fossem crianças e ditar o ritmo do terror no octógono. Seu verdadeiro trunfo residia nos chutes baixos, os famosos low kicks. Aldo não apenas chutava a perna do adversário, ele rotacionava o quadril com a força de uma marreta, acertando o músculo da coxa e os nervos com o osso da canela pura. Após receber 3 ou 4 desses golpes cirúrgicos, atletas de elite como Urijah Faber e Mark Ominick perdiam completamente a capacidade de andar e de colocar peso na base, tornando-se alvos fáceis. Para frustrar os lutadores da escola americana de wrestling que tentavam derrubá-lo para fugir da surra em pé, Aldo ostentava a melhor defesa de quedas da história da categoria. Seu controle de quadril, seu travou e a sua velocidade faziam com que campeões de luta livre parecessem amadores tentando segurar um fantasma. O aspecto que garantiu a José Aldo o status de lenda viva e o respeito eterno da comunidade mundial foi a sua dinastia incontestável no topo do mundo. Antes mesmo do UFC criar a divisão dos pesos penas, Aldo dominou o extinto WEC de forma avassaladora, destruindo Cub Swanson com uma joelhada voadora dupla em apenas 8 segundos e arrancando o cinturão de Mike Brown. Quando a organização foi fundida ao UFC, Aldo foi coroado como campeão inaugural e iniciou uma sequência de 7 defesas de cinturão consecutivas na maior organização do planeta. Ele limpou a divisão dos monstros, derrotando lendas como Kenny Florian, Chad Mendes por 2 vezes e Frank Edgar em exibições de gala. Aldo não era apenas o campeão, ele era o pesadelo de uma categoria inteira, misturando uma agressividade assustadora no início de sua carreira com uma maturidade técnica cirúrgica conforme os anos avançavam. Sustentar o status de alvo número 1 do planeta por 10 anos exigia de José Aldo uma rotina de treinos que operava sob os mais rígidos padrões do esporte, sob o comando de seu mentor e mestre, Dedé Pederneiras, na lendária equipe Nova União no Rio de Janeiro. Aldo passava por sessões de sparring que simulavam guerras reais, cercado por campeões do calibre de Renan Barão e Marlon Sandro. Sua dieta era uma matemática exata, exigindo um corte de peso severo e doloroso para bater os 65 quilos da categoria. No entanto, sua mente era blindada contra a dor. Aldo trazia para cada treino a memória dos dias difíceis em que não tinha o que comer em Manaus, transformando o sofrimento da preparação em combustível para o combate. Essa resiliência mental ficou provada quando, mesmo após perder o cinturão e enfrentar derrotas duras contra a nova geração, Aldo se recusou a se aposentar no topo do orgulho. Ele se reinventou, desceu para a categoria dos pesos galos aos 33 anos de idade e engatou vitórias impressionantes contra jovens talentos, calando os céticos e provando que a sua técnica e o seu coração de campeão eram atemporais. A trajetória de José Aldo é um patrimônio nacional e mundial das artes marciais. Ele saiu das condições mais adversas possíveis para se tornar um membro do Hall da Fama do UFC, um herói de sua comunidade e a inspiração para milhões de jovens periféricos que sonham em mudar de vida através do esporte. Sua história é um manifesto de lealdade,
persistência e raça pura. Ao defender as suas origens com unhas e dentes e lutar com o coração de um guerreiro que nunca esqueceu de onde veio, ele mostrou ao planeta que um verdadeiro campeão não é definido apenas pelos cinturões que carrega, mas pela quantidade de pessoas que ele consegue inspirar e levantar ao longo de sua jornada. José Aldo Júnior permanece cimentado na história das artes marciais mistas como o rei dos pesos-penas, o homem que transformou o Muay Thai em uma dinastia de ferro e que ensinou ao planeta que, quando a raça brasileira e a força de vontade nascem da necessidade real de vencer, não existe wrestler, não existe jaula e não existe gigante capaz de apagar a luz do campeão do povo. Se você se arrepia com os chutes baixos brutais e a defesa de quedas histórica do José Aldo, se orgulha de toda a trajetória de superação incrível que ele construiu saindo do zero em Manaus e reconhece o Rei do Rio como o maior peso-pena de todos os tempos, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para apoiar os nossos documentários e comente aqui embaixo com a sua opinião sincera. José Aldo é o maior lutador brasileiro da história do UFC ou a dominância dele na categoria dos pesos? Penas nunca será repetida por nenhum outro atleta? Nós nos vemos no próximo vídeo.